Oi, nono ano! Na aula teórica de hoje nós vamos abordar mais um artista pós-impressionista, o Toulouse-Lautrec. Toulouse foi um importante artista que influenciou diretamente o século XX. Então, os artistas que produziam posteriormente teve grande influência do Toulouse. Outro fator importante é que esse artista ele observava, até por insight, a vida noturna parisiense, então ele tem muitas obras referente a essa parte mais recreativa de Paris, mais ou menos do período de 1890. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfils nasceu no dia 24 de novembro na cidade de Albi, uma cidadezinha bem antiga no sudoeste da França. A família de Toulouse era uma família muito rica e era uma das gerações futuras do imperador Carlos Magno. Ele cresceu ali com leite de cabra, ouro e muito dinheiro, mas também cercado de arte. Ele desde pequenininho foi muito influenciado, principalmente pelo seu pai e pelo seu avô, que também eram desenhistas. É importante ressaltar que não é do nada que aos 10 anos ele se torna desenhista, porque ele sempre teve essa abordagem da arte dentro de casa. No ano de 1872, ele vai para Paris e se matricula numa escola. O Toulouse, desde criança, tinha uma doença desconhecida. Muitos especialistas dizem que era, na verdade, uma glândula, um nódulo que tinha perto do cérebro e que dava má formações em seus ossos. Em 78 ele sofre 2 acidentes, o que faz com que ele quebre seu fêmur direito e esquerdo. A partir daí ele tem uma disfunção nos seus ossos e ele acaba ficando com os membros inferiores pequenos e os superiores normais, ou seja, a parte de cima da cintura ele era um adulto e na parte de baixo ele era uma criança. Então ele não passou de 1,5 m, ele era bem pequenininho. Nesse período que ele sofreu um acidente, ele passou diversos anos na cama. Assim como Frida Kahlo, ele também desenhou muito e pintou muito enquanto ele estava muito doente. Então ele aproveitou esse período para ir se especializar mais ainda em seus desenhos. Durante esse período também ele contrata alguns professores particulares. Lembre-se, ele é muito rico, então ele tem dinheiro, ele tem possibilidade de fazer várias coisas. Então ele convidou alguns professores e é em 81 que ele consegue um certificado de bacharel e se torna um artista. Em 83 ele começa a trabalhar com o professor Fernand Coman, que incentiva ele também ensina várias e diversas técnicas. Esse artista ele tinha um estilo mais clássico, então ele trabalhava com uma pintura mais realista, o que foi muito importante para a carreira de Toulouse, porque ele começou a ter uma notoriedade maior. O seu professor Fernand ele deixa a parte mais criativa de Toulouse ser aguçada, então ele deixa o seu aluno criar outras possibilidades de fazer arte, mas aí ele começa a se afastar do seu professor e tem a grande ideia de fazer o seu próprio ateliê. Então a partir daquele ponto ele começa a fazer vários retratos dos seus amigos. Bom, então chega a década de 80 em Paris. E o que acontece? Naquele período tinha muitos cafés, cabarés e muita vida noturna. E ele começa a frequentar esses espaços. A partir desse período, então, ele começa a pintar cantores, músicos, atores, atrizes e tudo o que fazia parte daquela vida noturna. Ele viveu e também trabalhou numa pequena aldeia na França, em Paris, chamada Montmartre, que hoje em dia, na verdade, é um bairro que fica bem próximo de Paris. E lá tinha, na verdade, um grande cabaré muito conhecido mundialmente, que é o Moulin Rouge. Nesse cabaré ele tinha uma mesa reservada e dali ele criava suas pinturas sobre aquele espaço diverso. Então ele pintava, como eu já havia dito, artistas, cantores, dançarinos, bailarinos, as pessoas que estavam na vida boêmia e tudo o que o cercava naquele espaço. No ano de 1891 ele cria seu primeiro cartaz para o espaço do Moulin Rouge,
que é muito criticado pela alta classe da arte, mas muitas pessoas gostam da sua obra. Em 92 ele começa a trabalhar com outra técnica visual, que é a litogravura, e a partir daí ele começa a produzir obras mais subjetivas, trazendo mais a emoção das personagens retratadas. Infelizmente, por ele conviver tanto nesses espaços, ele acaba se tornando um viciado em álcool, e aí ele tem um colapso nervoso e é internado no hospital psiquiátrico. Em 89 ele se vê preso dentro de uma sala toda branca, fechada com cadeado e também com um vigia na porta. Embora seja um lugar assim totalmente claustrofóbico, ele estava na verdade dentro de um castelo muito bonito, com um pátio, com um jardim, mas que tinha virado ali um centro psiquiátrico. Ele conseguiu se recuperar, mas por pouco tempo, e ele retornou a usar o álcool excessivamente, infelizmente. Por conta do abuso de álcool e também de um acidente cardiovascular, ele acaba falecendo no dia 9 de setembro de 1901. Bom, dentro desse hospital psiquiátrico, ele teve a brilhante ideia de compor obras com a temática do circo. Como muitos dos seus médicos falavam que ele tinha uma deficiência também de memória, que ele não lembrava das coisas, e ele pensou numa estratégia. Bom, se eu criar diversas obras com os principais espetáculos do circo, eles vão perceber que eu não tenho esse problema de memória e, consequentemente, eles vão ter que me dar alta. E foi o que ele fez, ele construiu diversas obras dentro do manicômio com a temática do circo e a partir daí ele conseguiu se recuperar. Ele morreu com apenas 36 anos, infelizmente, mas ele deixou um legado muito vasto para a arte. Ele capturava nas personagens a essência da vida das pessoas e também da velocidade em que competiam no ambiente que eles estavam inseridos. Ele deixou 737 telas, 275 aquarelas, mais de 5.000 desenhos, 363 gravuras, fora também algumas esculturas que ele produziu, alguns objetos artísticos. Bom, então vamos às principais características da obra de Toulouse. A primeira delas é a temática da boêmia parisiense, então a vida noturna, a alegria, e ele adotou também o tom de sátiras em suas obras. Outro fator importante é que com o advento da fotografia, as suas obras eram muito dinâmicas, usavam muito velocidade, ação, movimentação. Ele destacava a individualidade de uma personagem diante de um grupo, então ele sempre colocava um personagem principal centralizado ao meio, ao redor de muitas pessoas. Outro fator importante é que ele gostava muito das cores quentes. Um fator super importante que também caracteriza ele como um pintor pós-impressionista é a temática, então ele sempre gostava de fazer pessoas, então ele não retratava paisagens, ambientes externos, ele sempre retratava pessoas ou uma situação cotidiana. Bom, então vamos conhecer as principais obras desse artista.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Toulouse. É um artista super importante para as vanguardas posteriores, principalmente por ele retratar a individualidade dos personagens e também os sentimentos, as sensações e as cores que vão ser utilizadas no fauvismo. Bom, é isso. Até a próxima aula.